O Flamengo, tecnicamente, é aquela equipe que gosta de dominar os espaços no meio-campo, é aquela equipe que tem essa habilidade, tem esse know-how de conseguir segurar e cadenciar o jogo, mas gosta daquele contexto em que ele dita o ritmo. Junto assim, mas repito, sem ao lado de Luiz Henrique, o Flamengo tem o melhor inimigo da América. Para o jogo mais importante do ano, oitavas de final da Libertadores. E a gente começa o programa de hoje falando sobre Cruzeiro e Flamengo. O reencontro do Leonardo Jardim é... Tô curioso, viu, Donk? Tô curioso por esse... Um Rossi no gol, Varela na lateral direita. A escalação do Flamengo é mais padrãozinha, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Essas são as principais notícias do Flamengo, que vai enfrentar o Cruzeiro pela Taça Libertadores da América. Então fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Já se inscreve no canal, se você é novo por aqui, ativa também o sininho das notificações e confere os créditos na descrição. Sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Outro jogo aqui, Cruzeiro e Flamengo. Cara, esse jogo, na minha visão, é muito 50-50. Eu acho que a ideia para cada equipe é a mesma coisa. O Cruzeiro joga em casa, então o Cruzeiro tem que buscar fazer uma partida elástica, porque depois enfrenta o Flamengo no Maracanã, que não é fácil. E o Flamengo tem que se segurar para sair ali com um resultado bem magro do Cruzeiro e conseguir, em casa, desempatar ou, às vezes, perdeu ali por um gol, consegue reverter 2 gols ali tranquilamente. Então cada equipe vai ter ali o seu ponto de vista, a sua perspectiva. Na minha visão, um jogo muito pareado. Acho que vai ser um jogo bem divertido de assistir. O Cruzeiro é uma equipe que tem uma intensidade física, que tem um sistema ofensivo com um contra-ataque muito agudo de seus jogadores. É um time que trabalha muito a profundidade, é um time que trabalha muito ali, né, a articulação rápida em contra-ataques, já toma a bola e já tenta dar o bote. E o Flamengo, tecnicamente, é aquela equipe que gosta de dominar os espaços no meio-campo, é aquela equipe que tem essa habilidade, tem esse know-how de conseguir segurar e cadenciar o jogo, mas gosta daquele contexto em que ele dita o ritmo. Geralmente o Flamengo não gosta de equipes que tentam tirar a posse de bola dele e elas ditarem o ritmo. Então aí a gente tem que ver o que vai ser a estratégia de cada técnico, como que vai ser. E assim, pessoal, depois da rodada da Libertadores, a gente vai colocar um vídeo aqui, independente aí dos resultados e tudo mais, a gente vai trazer um pouquinho aqui das nossas opiniões, né, a respeito dos dois jogos que vai acontecer. Bem legal a noite de Libertadores amanhã. Pra quem ama futebol aí, é um prato cheio, cara, muito bacana. E eu tava assistindo ali um vídeo da Band Esportes, eu vi uma declaração aqui lá do Elia Júnior, em que ele fala justamente sobre o jogo entre Flamengo e Cruzeiro. E aí ele traz ali um comparativo do Matheus Pereira com os jogadores do Flamengo, que eu acho que ele deu uma forçada de barra, sendo muito sincero. Quero saber a opinião de vocês também. Bora lá? Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou. O elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Cruzeiro. Sim. Só que o Cruzeiro tem um jogador que é melhor que todos os jogadores do Flamengo. O Matheus Pereira é melhor que todos. Não tem melhor que o Arrascaeta? Ele é melhor que o Arrascaeta? Não é muito melhor. Não, ele corre muito mais. Ele tem mais visão de jogo. A bola passa... O Matheus é melhor. A bola passa muito mais pelo pé dele. O Matheus Pereira é muito mais jogador do que o Arrascaeta. O Flamengo não tem nenhum jogador no seu elenco tão qualificado. Nenhum jogador do elenco do Flamengo é tão qualificado quanto o Matheus Pereira. O elenco como um todo do Flamengo é melhor do que... Hoje o Matheus Pereira joga mais que hoje. Joga mais com o Arrascaeta. Mas o jogo vai ser 6 meses atrás? Mas o jogo vai ser... O Arrascaeta é melhor. Mas o que você... Você não acha? Mas você tá falando uma coisa... Se o futebol é momento... Você vai contratar por onde que o Matheus Pereira... Eu vou contratar o Matheus Pereira sem pensar. Agora, eu concordo com você que o Arrascaeta é mais jogador. Mas o momento é... Mas eu quero saber... Então o Pelé também é mais jogador do que o Arrascaeta? Não, mas pra contratar por ano que vem pro seu time, você contrata quem? Matheus Pereira disparado, né? Não, Arrascaeta é mais jovem, mais atleta.
atleta, mais físico. Momento é Momento, não quero nem saber. Vale lembrar que ele também viveu oscilação. Não, viveu pouca oscilação. Viveu. Pouca Teve oscilação. momentos que ele é craque, o Arrascaeta também é craque, mas o Matheus Pereira é mais craque, a bola passa muito mais. Só que o Arrascaeta é mais decisivo. Desde 2019. Eu vi como ele foi decisivo pro Uruguai na Copa. Ah, mas peraí. Não, ele tava machucado. Não. Eu vi. Ele tava machucado, como é que ele ia ser decisivo? Eu vi como é que eu vi. Ah, mas pera um pouquinho. O Matheus Pereira, a sequência de jogos do Matheus Pereira é impressionante. E isso conta muito para você num momento tão importante quanto esse. Vocês viram aí o trechinho que eu queria trazer, créditos à Band Esportes. Eu só coloquei o áudio justamente por questão ali de direitos autorais. Às vezes os caras, por mais que a gente acredita, às vezes acontece da gente tomar ban aqui. Mas vamos lá. Cara, assim, logicamente, eu não concordo com essa visão do Elia Júnior. Se você buscar os números do Matheus Pereira e do Arrascaeta, vocês vão observar que esses números, eles são muito parecidos. Nessa temporada, tá? São muito parecidos. A diferença ali acho que o Arrascaeta tem um pouco mais de assistência do que o Matheus Pereira, e o Matheus Pereira tem um ou dois gols a mais que o Arrascaeta. Mas o Matheus Pereira tem mais jogos do que o Arrascaeta, em compensação também. Só que a questão é a seguinte, tecnicamente falando, o Arrascaeta ele é muito mais refinado, muito mais lapidado. O Arrascaeta ele tem uma genialidade que é diferente. Por mais que você fale assim, o Matheus Pereira é mais jovem, fisicamente é mais intenso. É aquele atleta que está em todo jogo, aquele atleta que vai para correria, aquele atleta que ataca espaço. O Arrascaeta ele é mais cadenciado. Só que em termos ali de finalização, em termos de visão de jogo, não tem como você comparar a visão de jogo do Matheus Pereira com o Arrascaeta. A visão de jogo do Arrascaeta ela é muito melhor. O Arrascaeta é aquele cara que a bola chega nele, ele já observa o melhor ângulo e já dá aquele tapa para assistência. Ele é aquele cara que ele é disruptivo. E por mais que ele não tenha fisicamente a mesma intensidade de antes, ainda assim ele é um ponto diferencial dentro da partida. Aí ele fala assim, mas no Uruguai, o cara foi machucado pra Copa do Mundo. O cara foi machucado. Inclusive teve nota, né, do Flamengo na época, porque ele estava sendo exposto a uma condição de uma competição que exige uma intensidade muito grande, sendo que ele não estava fisicamente apto para aquilo. Então o Arrascaeta ele tem essa questão de ter que fazer um rodízio ali por causa das razões físicas. Mas mesmo assim, o Arrascaeta ele é um jogador melhor que o Matheus Pereira. E agora, meus amigos, para encerrar o assunto, vamos falar aqui sobre a declaração do Pedrinho. Na entrevista após o sorteio da Copa do Brasil ontem, o Pedrinho mandou uma mensagem direta para o presidente do Flamengo, BAP, falando justamente sobre a negociação do Vasco com a família Lamáquia. Vamos ver aqui o que o Pedrinho falou? Mais uma vez, créditos à ESPN. Vou colocar o áudio de novo, que é para não ter BO. Bora lá. Quero que aconteça bem antes do final do ano, mas está tudo muito bem encaminhado dentro de uma normalidade. Agora, se tratando de Vasco da Gama, você sabe tanto quanto eu, pode surgir alguma coisa do nada, um imprevisto e bagunçar tudo. Mas dentro da normalidade, nós estamos seguindo à risca tudo o que é pedido pela Justiça, tudo que é pedido pela CBF com relação a conflito de interesses, que não cai nem na questão do fair play financeiro, cai na questão de conflito de interesses. Está seguindo à risca todos os processos. E os que falam besteira sem saber, eles são contraditórios, porque a própria história não só de vida, mas de gestão deles, cai em contradição com o que eles falam. Então eles têm que se preocupar com os clubes deles e não se preocupar com o Vasco, porque o Vasco já tem muito problema. E eu tenho muito problema para cuidar, para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E eu estou falando diretamente para o BAP, que ele tem uma paixão louca pelo Vasco, eu estou começando a achar que ele é vascaíno. Nas palavras aí do próprio Pedrinho, a questão do conflito de interesse, ele deixa bem claro aqui, né, que não é uma questão de fair play financeiro, é uma questão de conflito de interesse. Então, ou seja, na visão dele, eles estão cientes dessas nuances, mas ele também garante que está sendo tudo seguido à risca e com muito rigor.
que vai acontecer, meus queridos, é aquele negócio que eu falei nos vídeos anteriores. Esse processo de venda ele só vai concluir no momento que a Leila estiver fora do Palmeiras. Enquanto isso, o Vasco vai fazendo aportes por meio de empréstimos, que serão, claro, ressarcidos após a compra, descontados, debitados do valor da compra, para justamente começar já a mexer esse caldo. Agora, a pergunta que eu tenho, e eu termino com essa provocação, com esse questionamento, é o seguinte: no momento que bateu o martelo e a família Lamáquia comprar o Vasco, o José Roberto Lamáquia, ele vai continuar sendo conselheiro do Palmeiras? Será? É a pergunta que eu faço. Boa quarta-feira para todo mundo. Bom jogo a todos. Lá no Almada, quando não deu com o Almada aí foi que tentou o Luiz Henrique de vez, não conseguiu nenhum nem outro, e o Cruzeiro rapidamente repôs as perdas que sofreu. O Cruzeiro não fez mais bola, né? E o Cruzeiro não fez nenhuma contratação com o impacto que teriam o Almada e o Luiz Henrique. Cronologicamente, mas remontou o time, né? É bom que se diga, cronologicamente, a situação é inversa. O Flamengo começou negociando com o Luiz Henrique. Ainda durante a Copa do Mundo, o Flamengo estabeleceu negociações com o Luiz Henrique. Até porque, naquele momento, o River Plate estava conversando com o Almada, estava próximo de um acordo. O que aconteceu foi, contanto que vazou a notícia do interesse do Flamengo no Almada, vazou porque um repórter perguntou ao Boto se como é que estavam as situações envolvendo reforços, e o Boto diz que o Flamengo estava aí procurando um meia ainda, não sei o quê. Aí o repórter diz a ele, não, mas tem um Almada, mas se bem que o Almada acertou com o River. Tá certo com o River. Aí o Boto falou, tá certo mesmo? Você garante isso? E aí despertou a atenção da imprensa que o Flamengo se inseriu ali por conta da boa relação que tem com o Atlético de Madrid. E aí o Atlético de Madrid estava tendo dificuldades para se encaixar com o River Plate. Sim. Só que o Flamengo não conseguiu evoluir no acerto com o jogador. E durante essa negociação, depois até se acertou, durante essa negociação aí, a esposa do jogador parece ter sido procurada pelo River, não sei o que, apelo sentimental, e aí o jogador quis, em função dos interesses da família, voltar para a Argentina. Então, mas para mim foi um caos, né, recente no Flamengo, muito acima do necessário. E sem necessidade, exatamente. E meio que o próprio organismo Flamengo, assim, que envolve influenciadores, parte da mídia e torcedores, cara, um caos desnecessário. O Flamengo, assim, ele agora se recuperou um pouco pela diminuição da distância com o Palmeiras, mas um caos junto assim, mas repito, sem Almada e Luiz Henrique, o Flamengo tem o melhor elenco da América. Agora, por que esse jogo, para mim, é o jogo do ano no Brasil? Porque o Cruzeiro está jogando mais bola que o Flamengo. Com menos peças, tem o Arthur Jorge do que o Leonardo Jardim para montar um bom time. Mas está montando um time que joga melhor bola que o Flamengo. Então, para mim, é o jogo do ano no futebol brasileiro. E eu acho que do lado do Cruzeiro, né, Bonucci, tem muito também, assim, como é que eu vou definir, assim? Não é exatamente um teste de maturidade, mas o Cruzeiro está disputando a Libertadores pela primeira vez desde 2019, quando foi rebaixado, né? E nas últimas temporadas começou a montar times para almejar títulos maiores, né? E agora tem diante dele um dos times que estão dominando, um dos clubes que estão dominando o cenário do futebol. Então, assim, é meio que para se provar, né? Para dizer, olha, eu cheguei para ficar, eu cheguei para ser desse grupo aí, né? Exatamente. E até pelo contexto que o Cruzeiro se encontra hoje, né? Porque no Brasileirão iniciou muito mal com o Tite, né? As primeiras 8 rodadas sem vencer, então demorou, só agora conseguiu chegar ali no G5 para tentar almejar algo a mais, mas ainda distante de uma briga por título, né? Tá vivo na Copa do Brasil também, vai ter clássico contra o Atlético e tem nas Copas, né?
Copa do Brasil e Libertadores, eu acho que estão onde ele tem uma proximidade maior, uma possibilidade maior de almejar taça, já que no Brasileirão esses pontos, né, lá que ficaram para trás no início da temporada acabaram afastando o Cruzeiro da briga por uma taça. Então, assim, o Cruzeiro está com muita sede de voltar a conquistar títulos grandes, né? Esse ano conquistou o estadual também depois de muito tempo, e essas Copas são a possibilidade mais próxima que o Cruzeiro tem hoje de se provar, porque o Arthur Jorge vem fazendo uma grande temporada, inclusive o aproveitamento dele hoje é melhor do que o Jardim teve aqui no ano passado, né? O aproveitamento do Jardim no geral foi de cerca de 58%, hoje o Arthur Jorge está com um aproveitamento de quase 70% no comando do Cruzeiro, mas tudo isso só vai fazer sentido, né, para o torcedor e para a diretoria em termos dos investimentos que foram feitos, se combinar com taças no final do ano, que é o que o clube tanto quer, né? E passar pelo Flamengo, o próprio Leonardo Jardim disse na entrevista coletiva que ele considera o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro, né, os grandes elencos do Brasil na atualidade. Então, passar por um time que está brigando ali num patamar parecido seria muito importante para esse Cruzeiro também. Maria Cláudia, boa noite. Muito obrigado pela participação no Redação. Só sobre o Arthur Jorge, eu queria falar, porque, cara, interessante observar o Arthur Jorge é um dos treinadores nos últimos anos do futebol brasileiro com maior aproveitamento. Porque ele termina a temporada em 24 no Botafogo sem perder há 3 meses. Sim. E agora ele tem 70% de aproveitamento no comando do Cruzeiro, assim. Se você for comparar treinador para treinador, talvez ele seja, recentemente no futebol brasileiro, pegando as 2 passagens, o treinador com o mais alto aproveitamento no futebol brasileiro. Não sei se ele tem mais do que o Abel, precisava ver. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, aqui... O Abel tem mais tempo, os 5 técnicos... O Odair também estava com um aproveitamento muito alto. Qual o recorte que vocês estão fazendo? Não, o Arthur Jorge esteve no Brasil 2 vezes. Ah, tá. Se você pensa... É mais amplo. Não é essa temporada, é recorte de somando trabalhos no Brasil. Ele fica próximo de um ano, um pouco menos ou um pouco mais. De um ano entre Cruzeiro e Botafogo. Tem Jorge Jesus também, né? Mas não, aí é... Que é um esquece, ano e um ano Estou dizendo pós-Jorge Jesus. Eu chamo a atenção para o seguinte, para os 5 treinadores portugueses que disputam hoje o Campeonato Brasileiro, né, mas que estão em grandes clubes, que é o Luiz Castro no Grêmio, o Jardim no Flamengo, o Abel no Palmeiras, o Arthur Jorge no Cruzeiro e o Pedro Emanuel chegando agora no Vasco. E aí cabe uma discussão que eu gosto Tem o Botafoguense também. Quem? Português do Botafogo, Franklin Carvalho, é verdade, Franklin Carvalho. Ex-auxiliar de Arthur Jorge. E a questão que eu fico é que tipo de contribuição esses treinadores estão realmente dando para o futebol brasileiro, entendeu? Você vê, o Abel, o time do Abel Ferreira, é aquele time que ele pode não jogar um futebol virtuoso, mas é um futebol muito competitivo, sempre, muito competitivo. Esteja com o elenco que tiver. O Abel já teve problema com a diretoria do Palmeiras, que ele não tinha jogador. Lembra que não contratou, que ele estava jogando com jogadores, que ele estava aproveitando jogadores da divisão de base. E o Flamengo, o Palmeiras nem por isso deixou de ser competitivo. O Jardim, no Cruzeiro, ele transformou o Cruzeiro não se encaixava, um Gabigol, ele chegou, barrou, não sei o quê. Agora no Flamengo, ele já afastou, alguns jogadores já desapareceram do time do Flamengo. O Saúl, por exemplo, não é mais aproveitado, né? O Cebolinha, tudo bem que vai terminar o contrato, mas também já toda hora tem problema, não está fora. Luiz Araújo também tá machucado, não sei o quê. Então, enfim, ele é um técnico, você percebe que ele é um técnico de personalidade. Ele não se incomoda com o externo, não. E a última declaração dele no final de semana, ele mostrou isso. Mas vocês criticavam o Felipe, eu vim para cá porque vocês criticavam o Felipe Luiz. Mas tem isso é interessante, são técnicos muito diferentes. Esse rapaz que veio para o Vasco agora, que era um zagueiro lá, que foi vencedor no Boa Vista e no Porto, chegou arrumando a casa, a cozinha. Então, eu gosto de analisar essas questões. Hora do intervalo, voltamos já. Sei de casa, chegamos nesta quarta-feira com muita informação pra você, fã de esportes. Ao meu lado, Breiler Pires. Bom dia, Breiler. Opa, desculpa, bom dia, Breiler. Seja bem-vindo. Bom dia, Natasha. Bom dia, Donk. Bom dia pro fã de esportes. Hoje teremos um dos duelos mais aguardados das oitavas de final da Libertadores. Cruzeiro e Flamengo, o reencontro de Gerson com o Flamengo e o reencontro de Arrascaeta com o Cruzeiro. Muitos craques em campo. Vamos falar bastante desse jogo por aqui. André Donk, bom dia pra você também, seja bem-vindo. Bom dia, Nath, Breiler, fã de esporte, reencontro de Leonardo Jardim. Como vai ser a recepção pra ele, né, depois da saída do Cruzeiro e agora no Flamengo? Falar também dos jogos de ontem, né? O São Paulo conseguiu um bom resultado na altitude e podemos falar de jogadores que estão começando sua trajetória no São Paulo e começaram muito bem lá em La Paz. Já o Fluminense
o resultado não foi bom e a atuação também, a torcida está cada vez mais insatisfeita. E a gente começa o programa de hoje falando sobre Cruzeiro e Flamengo. Jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. E esse jogo acontece lá no Mineirão e a nossa equipe já está a postos, já estão aparecendo aqui no nosso telão. João Gonzalez e Jailson Vilas Boas, bom dia para vocês, companheiros. Sejam bem-vindos ao Sport Center. Bora lá com os destaques iniciais. Bom dia, Nath. Um beijo para você, um beijo para o Breiler, um beijo também para o André Donk. Que grande elenco do Sport Center hoje. Ô, Jailson, eu fiz questão da gente entrar aqui do gramado sentadinho pra você não ficar horrorizado com a minha estatura, entendeu? Mas a gente vai começar bem aqui a nossa cobertura de Cruzeiro e Flamengo. O grande jogo, como disse o Breiler Pires, o maior jogo dessas oitavas de final, meu irmão. Tô contigo. Bom dia, João. Prazer estar aqui com você. Bom dia, Natasha, Donk, Breiler. É isso, já estamos aqui no Mineirão, já aqui a preparação. Vai ter mosaico já aqui sendo preparado pela torcida do Cruzeiro, alguns avisos também da torcida, enfim, vai ser uma festa muito bonita, mas tô contigo, João. É o jogo das oitavas de final. O Breiler e o André Donk relembraram essa questão de reencontros, meu irmão. A gente fala muito aqui no futebol brasileiro dessa questão de lei do ex. Hoje pode ocorrer. E não só a questão de lei do ex. Tem os reencontros também de reencontrar a equipe que te venceu uma vez na Libertadores, caso do Paquetá em 2018. O Paquetá em 17 e 18, né? A Copa do Brasil e também na Libertadores de 2018. Tem o Arrascaeta, que foi o carrasco do Flamengo naquelas duas ocasiões, agora vestindo vermelho e preto. Como o Donk falou, o reencontro do Leonardo Jardim. Tô curioso, viu, Donk? Tô curioso por esse recebimento aí. Se não tomar cartão amarelo, porque tem isso, tem pendurado. Se, por exemplo, Matheus Pereira e Gerson não podem tomar cartão amarelo hoje, senão estão fora do jogo da semana que vem. Mas caso não tome cartão amarelo, também é a recepção, Gerson no Maracanã. E também o reencontro, que não é meio reencontro, né? Que é o Caio Jorge, que recebeu a proposta absurda no início da temporada, mas ficou no Cruzeiro. Corretamente. O destaque da equipe ficou no Cruzeiro. Você que é um cara que jogou como 9 na nossa Copa Imprensa, estamos falando dos 2 melhores 9 do Brasil hoje em campo? Caio Jorge e Pedro? Sim. Tem o Viveiros também, né? Viveiros tá voando, o artilheiro do Brasileirão, verdade. Artilheiro do Brasileirão, mas Caio Jorge e Pedro são dos melhores jogadores tecnicamente e também podem figurar, né, nessa renovação de seleção brasileira. Com certeza os dois ali pensando, né, nessa tentativa de retornar à seleção brasileira, já que eles já vestiram a camisa da seleção. Vamos participar muito aqui desse Sport Center, trazendo escalações para vocês, mas uma pequena prévia do que você imagina das duas equipes aqui para hoje, já. Você imagina que as duas equipes hoje vão fazer o que já tem feito na Libertadores em relação à escalação? Como você prevê esse duelo tático de Leonardo Jardim e Arthur Jorge? O Cruzeiro na tentativa, jogar em casa, né? Tentar empurrar o Flamengo para trás, o Flamengo ali, quando puder, controlar o jogo, mas entendendo que o Cruzeiro vai tentar ficar mais com a posse da bola, Matheus Pereira circulando, Gerson como segundo volante. Acredito que hoje o Cruzeiro vai sentir muita falta do suspenso Fagner, né? Sim, porque o Fagner tem feito uma ótima Libertadores, só que hoje está de fora por conta do cartão que recebeu ainda na fase de grupos, e o Matheus Henrique também entra no lugar do suspenso Lucas Romero. Então é isso, o Rojas, o Arthur Jorge joga muito, né, com os laterais chegando à frente, e a grande dúvida do lado do Flamengo do Leonardo Jardim é o lado direito ainda, né? Porque Luiz Araújo fora, tem aí o Carrascal jogando por aquele setor, mas tem Paquetá de volta, tem a possibilidade do Plata de volta. E aí, será que ele vai deixar alguém no banco ou ele vai tirar o Carrascal e vai colocar um desses caras em campo? Vamos ver. Você falou do lado direito do Flamengo, no lado esquerdo o desfalque também. Alexandre nem viajou para Belo Horizonte. Você acha que o Flamengo ganha, perde com o Beijoca titular? Então, é o seguinte, ele perde defensivamente, porque o Alexandre marca melhor do que o Ayrton Lucas, mas ofensivamente o Ayrton Lucas ataca melhor. Então acaba ganhando. Do outro lado não vai ter o Fagner, né? Pra bater. E aí tem o William. Exatamente. É uma questão. São vários duelos táticos que a gente vai ver ao longo desse dia aqui no Mineirão, inclusive um belíssimo tapetinho aqui atrás da gente. Um dia bonito, um sol para cada um aqui em Belo Horizonte. Vamos falar um pouquinho mais de Caio Jorge e de Pedro, meu amigo. A gente tava falando do Caio Jorge ser o artilheiro e tudo mais, um dos melhores atacantes. Ele é um dos maiores artilheiros do Mineirão, inclusive. Sim. O Pedro, obviamente, não tá nessa disputa aqui, porque nunca jogou em nenhum time de Minas, mas tem outro jogador, Hulk, Caio Jorge e Arrascaeta, do Flamengo, que tá lá. Arrascaeta, por conta também da passagem, já fez gol pelo Flamengo contra o Cruzeiro. Nessa disputa aí é difícil atingir o Hulk, viu, Natasha? Porque o Hulk tem 59 gols, o Caio Jorge 33 e o Arrasca 32. Isso aí. Vai ter mudança aí no segundo pro terceiro, nessa disputa aqui do Mineirão? Porque o Arrasca ia ter que meter 2 hoje. E o Caio Jorge joga em casa, né? O Caio Jorge joga muito Saiu mais. Saiu a Urucubaca, né? Voltou a fazer gol agora contra o Mirassol. O Caio Jorge joga muito mais aqui no Mineirão, mas é isso, grande jogador que já falou abertamente que prefere jogar em transição, né? Gosta de jogar em transição, inclusive o gol que ele faz contra o Mirassol é exatamente dessa forma.
Vamos ver, porque o Arrascaeta ainda está tentando retomar a questão física, fez um ótimo primeiro tempo, né? Na última partida, depois foi substituído pelo Paquetá, mas o Caio Jorge pelo menos tirou, né? Aquela questão principalmente ali do jejum de gols. Falamos do confronto Caio Jorge e Pedro e citamos agora o Arrascaeta. No duelo Arrascaeta e Matheus Pereira hoje. Nossa, e naquele cara a cara que as redes sociais adoram. A gente pode responder na segunda hora? Na segunda pode ser na segunda entrada, passando as escalações, certo, Natasha? Ele vai pensar uma meia horinha aqui e daqui a pouco a gente volta do Mineirão com mais informações de Cruzeiro e Flamengo nas oitavas de final para vocês no Sport Center. 11h08 da manhã, já dá pra comer um tropeirão? Então a gente libera vocês por enquanto, pra vocês apreciarem esta iguaria mineira. E vocês voltam daqui a pouquinho aqui no Sport Center, por favor, com mais informações e, claro, participar do debate aqui com os meninos no estúdio também. Um beijo pra vocês, até daqui a pouco, meninos. Olha só, hoje também tem paustaram de um tropeiro mineiro. Companheiros, a gente tá com fome por aqui, hein? Vou te falar que a fome tá braba por aqui, viu? Natasha, nós também estamos com fome, afinal não almoçamos. Andressa, traz o tropeiro aí, a nossa produção aqui. Não, brincadeira, por enquanto sem tropeiro aqui pra gente, é brincadeira, mas daqui a pouquinho, pós-Sport Center, entre um intervalo de F-Show e outro, a gente vai tentar amassar um tropeiro raiz aqui no Mineirão, mas vamos falar um pouquinho de futebol também, né, Jailson? Vamos falar. Até porque estamos aqui por isso, não só para comer tropeiro e pão de queijo. Meus amigos, vamos conferir as prováveis escalações de Cruzeiro e Flamengo para o jogo de logo mais. Mas eu estou exagerando, mas o jogo de hoje aqui no Mineirão, onde já estamos, começando com o time da casa, o Cruzeiro, que eu quero que depois você comente, Jailson, está com desfalques aí, inclusive desfalques na equipe titular. Otávio no gol, na lateral direita tá aí, ó, William vai ser titular, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus na zaga, na lateral esquerda o Rojas. Matheus Henrique será titular na volância ao lado do Gerson e no meio Matheus Pereira um pouco mais à frente. Na ponta direita, Arroio. Na outra ponta existe a dúvida do Kaique Kenji ser titular ou do Wesley, recém-chegado Wesley, que já marcou, inclusive na estreia, fez um belo gol contra o Mirassol. O 9, não tem dúvida, será ele, o KJ, a equipe comandada pelo Arthur Jorge. Vamos agora para a escalação do Flamengo, que visita o Mineirão hoje para pegar o Cruzeiro, com Rossi no gol, Varela na lateral direita. A escalação do Flamengo é mais padrãozinha, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. Aí sim, uma mudança, como citamos na nossa primeira entrada. O Ayrton Lucas titular, Alexandro é baixa, nem viajou para Minas Gerais. Jorginho e Pulgar. Na ponta direita, Carrascal ou Plata, dúvida aí na equipe do Leonardo Jardim. Arrascaeta no meio, Samuel Lino e Pedro é o 9. Jailson, você acredita que estes desfalques do Cruzeiro podem fazer a diferença hoje ou que Arthur Jorge tem em mãos? Dá para suprir a ausência de Fagner e companhia? Então, foi o que a gente falou até, né, na primeira entrada, falamos ali também ao longo da semana, por exemplo, tudo bem que hoje ainda é quarta, mas sim, ao longo da semana, porque o Fagner vem fazendo uma boa Libertadores, né, e acabou ali que o Fagner, no final das contas, depois de ficar ali por as últimas opções, né, o Fagner teve uma crescente, inclusive a assistência dele para o Matheus Pereira lá no Equador contra o Barcelona, enfim, ele tem dado essas assistências, né? É interessante falar da conexão dele também com o Caio Jorge, porque o Caio Jorge mesmo já falou, gosta de jogar em transição. O que o Fagner fez agora contra o Mirassol? Bola lá na frente, o Caio Jorge consegue também fazer o gol. Então, para mim, o Fagner vai ser uma baixa para o time do Arthur Jorge, até porque o William mesmo tendo assim, devagar, recuperando aquele futebol que a gente já viu do William. O William já teve questões com a torcida do Cruzeiro, por exemplo. Então, assim, vai que começa o jogo, o William erra 1, 2, 3 passes, já pode começar uma pressão. Então, eu acho que sim, o Fagner faz muita falta e o outro é o Lucas Romero. A gente estava conversando isso fora do ar, né? Sobre faltar uma mordida pra aí, mim, né? vai faltar, poderá faltar pegada. Porque você tem o Matheus Henrique e o Gerson, que são ótimos construtores. Mas você pode ali acabar faltando uma pegada no meio, que quem faz esse tipo de trabalho sujo é o Lucas Romero. O Lucas Romero que é a formiguinha por ali. Na escalação do Flamengo, apenas Alexandro da equipe titular é baixa. Além dele, teremos o Luiz Araújo. Não, de baixa? De baixa, sim. Então, Luiz Araújo e também o Cebolinha, fora dessa partida de hoje. Natasha, agora eu quero saber do Breiler, quero saber de você e, obviamente, do André Donk. Quando eu sou fã do André Donk, o que vocês acham dessa escalação do Cruzeiro com alguns desfalques? Vai dar para fazer o fator mandante valer a pena aqui no Mineirão hoje contra o forte Flamengo?
Bora lá, a gente começa o debate também por aqui, vocês ficam com a gente. Antes da gente falar um pouco também das escalações, vamos colocar na tela para o Fã de Esportes números dos técnicos. A gente analisa também como que eles estão na temporada. Olha só, Fã de Esportes, técnicos portugueses chegaram este ano, Cruzeiro e Flamengo desde as estreias de Arthur Jorge e Leonardo Jardim. Em jogos, para o Cruzeiro 24, para o Flamengo 27, são 14 vitórias, 6 empates e 4 derrotas para o Cruzeiro, 17 vitórias, 7 empates e 3 derrotas para o Flamengo. Em aproveitamento, para o primeiro é 66,7% e para o segundo 70,5%. Em gols marcados, 35 para o Cruzeiro, 51 para o Flamengo. Gols sofridos, 20 para o Cruzeiro e 19 para o Flamengo. Bora lá discutir um pouco mais sobre escalações e também o desempenho dos técnicos nesta temporada, Breilha. Olha, comparando elencos, estrutura, situação do time no momento em que chegaram, para mim o trabalho do Arthur Jorge é até melhor que o do Leonardo Jardim no Flamengo. O Arthur Jorge chega praticamente ali num turbilhão em que nada dava certo para o Cruzeiro. Cruzeiro na zona de rebaixamento, um time desacreditado na temporada, o torcedor sem nenhuma confiança que poderia conquistar um título. O trabalho do Tite foi realmente muito ruim e o Arthur Jorge faz uma revolução, faz o time brigar na parte de cima da tabela no Brasileiro, faz o time voltar a ser forte nas Copas. Então, por tudo isso, é de se tirar o chapéu pela maneira como o Arthur Jorge chegou e o Pedrinho de cara já fez a leitura, né? Esse é o técnico que a gente precisa, já vamos renovar o contrato em pouco tempo de trabalho. Então, um acerto em cheio do Cruzeiro no comando. E o Arthur Jorge com essa missão agora, né, de encarar um Flamengo que ainda tem mais elenco, né? Na temporada passada o Cruzeiro tentou ser esse time que se infiltraria ali entre Palmeiras e Cruzeiro no protagonismo, entre Palmeiras e Flamengo no protagonismo do futebol nacional, mas pensando em Copas, o Cruzeiro pode sim fazer frente a essas equipes, mas com essa baixa de hoje do Lucas Romero, é algo que me preocupa, porque o Arthur Jorge, desde que o Cruzeiro se prepara, né, ainda na parada da Copa, o Cruzeiro faz um amistoso com um Defensor, a movimentação dele era saber como o time se comportaria sem o Romero e ele já vai nessa cartada do Mateuzinho. Matheus Henrique sendo o primeiro volante. Para mim, o time ganha muito com o Mateuzinho no momento em que tem a bola, né? Ele ajuda muito a facilitar a saída de bola. Só que no momento de recomposição, no momento em que o Cruzeiro precisa marcar, o time perde pegada sem o Lucas Romero. E aí, intuitivamente, o Lucas Silva seria esse cara, né, para proteger mais a defesa, só que o Arthur Jorge, sabendo que o Cruzeiro em casa, no Mineirão, vai precisar propor um pouco mais, arrisca, assim, com o Matheus Henrique e a ver como o Cruzeiro se comporta e como o Flamengo reage do outro lado, sabendo que o Cruzeiro tem um jogador de menos poder de marcação fazendo essa função, principalmente quando o Flamengo propor o jogo e tiver saída. É algo a se preocupar do lado do Cruzeiro e é algo que o Flamengo pode se aproveitar de alguma maneira. Então, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal, analisando esse pré-jogo entre Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo vai jogar fora de casa a primeira partida, mas a segunda é no Maracanã e também espera-se casa cheia. Mas claro que queremos saber a sua opinião. Quem vence esse primeiro jogo? É o Flamengo ou é o Cruzeiro? Deixa nos comentários e também deixa o seu placar, galera. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também compartilhar este vídeo. Confere os créditos na descrição. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos veremos no próximo vídeo.